Boa noite, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre a parte da equação reduzida da reta, tá? Então, na aula anterior, nós vimos a equação geral, onde ela é representada por ax mais by mais c igual a zero. Então, aquela fórmula onde nós temos todos os elementos do lado esquerdo igualado do lado direito com o zero, é quando nós temos a nossa equação geral, tá? Já a equação reduzida é aquela fórmula que normalmente a gente já tem o conhecimento, né, visual, onde a gente tem o y de um lado e o x e a constante do outro lado, tá? Então, a nossa equação geral, ela se resume nessa equação aqui, né? Ax mais by mais c igual a zero, onde todos os elementos eles estão do meu lado esquerdo igualados a zero, que o zero fica do lado direito, tá? Quando nós temos essa situação, o que representa a minha equação reduzida? A equação reduzida é quando nós isolamos um termo. No caso, esse termo que nós vamos buscar isolar é o nosso termo y, né? Porque quando a gente tem um par ordenado, né, de um plano cartesiano, o que acontece? Nós temos, nós temos uma situação em que aquele par ordenado, o primeiro número ele representa x e o segundo número ele representa o y, certo? Por esse motivo, por um número representar o x e o outro y, o nosso y ele é sempre dependente do nosso valor do x. Então, por esse motivo, a gente busca sempre isolar o y nessa condição para que a gente consiga resolver isso daí, tá? Então, a gente vai pegar essa equação e aí eu vou isolar, né? Então, eu vou deixar o by desse lado e vou mandar o ax e o c para o outro lado. Então, o ax ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo e o c da mesma forma. Só que a ideia é que a gente isole o b, o y. Então, o b, ele não está multiplicando o y. Então, agora ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ele passa dividindo tanto o meu ax quanto o meu c, tá? E aí, a gente utiliza, né, faz uma substituição e dá nomes, né? Então, o menos a sobre b, né, porque essa partezinha aqui a gente chama de m. E o c sobre o b, né, menos c sobre b, a gente chama de n. Substituindo, a gente vai chegar nessa condição aqui, que y é igual a mx mais n. Então, essa daqui seria a nossa equação reduzida da reta, onde nós temos o y isolado de um lado e todos os valores do outro lado, tá? Lembrando que ele está representado já dessa forma, onde a gente tem o m multiplicado pelo x mais o n. Então, essa é a minha forma reduzida. Esses coeficientes, eles podem aparecer com outras letras, tá? Dependendo da bibliografia que vocês podem estar trabalhando. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque eles podem aparecer com essas condições um pouquinho distintas, tá? E aí, vamos para alguns conceitos, né, que a gente tem em relação a essa condição aqui, tá? Toda vez que nós temos uma reta no plano cartesiano, essa reta ela tem uma determinada inclinação, tá? E essa inclinação a gente pode calcular, né, através da tangente desse elemento. Então, a tangente de um ângulo, ela basicamente é cateto adjacente ao ângulo por cateto oposto ao ângulo. Então, o cateto adjacente é o lado que está ao ângulo e o oposto é o lado que está oposto a esse ângulo. Então, por aquela relação trigonométrica, né, da tangente de um ângulo é o cateto adjacente pelo cateto oposto, né? Cateto oposto por cateto adjacente, perdão. A gente pode determinar esse ângulo aqui, que é a inclinação da nossa reta, tá? Mas como que eu determino esse ângulo quando eu tiver um gráfico, né? Essa inclinação da minha reta. Então, a gente pode pegar a variação, né, do meu cateto oposto. Então, esse eu posso pegar um trecho de A até B, então a variação de Y é o meu cateto oposto, dividido pela variação de X, que é o meu cateto adjacente. E aí essa divisão vai me gerar a tangente do ângulo, né? Fazendo função inversa, a gente consegue determinar quem que é esse ângulo, tá? E aí, quem que representa esse ângulo, né? Então, a tangente desse meu ângulo, ele é basicamente o valor do meu m. O valor do meu m lá na minha equação reduzida. E o m na equação reduzida, nós damos o nome de coeficiente angular, né? Porque basicamente ele é o ângulo, né? Se nós fizermos a função inversa dessa tangente do ângulo, nós conseguimos determinar qual que é o ângulo propriamente dito da inclinação dessa reta. Mas a ideia é a gente usar somente o valor,
Então, por esse motivo aqui, a gente não usa o ângulo, e sim a tangente do próprio ângulo. E essa tangente do próprio ângulo é basicamente o valor do meu m na minha reta. Por esse motivo, o m, que é sempre o valor que acompanha o x na minha reta, nós damos o nome a ele de coeficiente angular da reta ou simplesmente declividade. Beleza? E aí, nós temos o n também. E quem que é esse n, né? Então, falando ainda dentro dessa equação, o meu n, ele é o coeficiente linear da minha reta, tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente aplicar um pouquinho esse conceito, né? Então, aqui nós temos, ó, ele pede para a gente reescrever na forma reduzida a equação da reta que foi dada, né? Então, a gente tem 3x menos 2y menos 6. Então, para criar a equação reduzida dessa condição, o que a gente vai fazer? Nós vamos isolar primeiramente o elemento que acompanha o y, né? Então, o menos 2y eu vou isolar, e do outro lado eu vou enviar o restante. Então, eu vou colocar para o outro lado o menos 3x, e o menos 6 vira mais 6, então a gente tem essa condição. Só que como eu tenho que isolar o y, a gente vai pegar o menos 2 e passar dividindo por tudo. Então, a gente vai ter o quê? Aqui não é menos 3x, quando o menos 2 vir aqui embaixo, vai ficar menos e menos mais. Então, por isso que ficou 3 sobre 2x. E aqui a gente tem o 6. 6 dividido por menos 2, né? Então, mais e menos, né? Pelo joguinho de sinal, a gente tem o menos 3. Então, essa daqui é a minha equação reduzida que nós temos da condição dada, tá? Bom, vamos para um próximo exemplo, que já nesse exemplo aqui a gente já tem uma outra situação. Nós temos os pontos que passam pela reta, certo? E a gente vai reescrever ela na forma reduzida, tá? Vamos só cuidar um pouquinho. Quando nós tínhamos a equação geral, lembra que a gente usava outro método para a gente determinar essa equação geral? Tá? Os elementos e tudo mais, através dos pontos. Aqui a gente tem um processo um pouquinho diferente, tá? Então, a gente tem um processo um pouquinho mais simplificado quando a gente já tem o nosso gráfico, né? Os pontos dados, e a gente quer determinar a equação reduzida, tá? Então, primeiramente, a equação reduzida ela é composta pelo coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, a gente tem que lembrar que a equação reduzida é o quê? Y é igual a m vezes x mais n, certo? Então, o x e o y, eles são os pontos fixos, né? As incógnitas, que conforme o valor do x, você vai ter um y. O m e o n são os valores que a gente precisa determinar aqui no cálculo, tá? Então, quem que é o meu m? O meu m é o coeficiente angular. Então, de um determinado trecho, né? Aqui ele colocou o ponto A e o ponto B, certo? O que a gente faz para determinar quem que é o ponto A e o ponto B? Então, o ângulo da inclinação da minha reta é exatamente, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, é exatamente, ó, esse ponto aqui, ó. Aqui é a inclinação da minha reta, certo? Então, em relação a esse ângulo, essa altura aqui é o meu cateto oposto e essa base aqui é o meu cateto adjacente, certo? Então, a gente vai calcular essa diferença. Por quê? O M, ele não é a tangente do ângulo, né, que é a variação do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, basicamente é isso que nós vamos propor nesse caso aqui, né? Nós vamos fazer essa variação. Então, a gente tem, quem que é o y? Então, a gente tem o y 3 e 0. Então, a gente faz 3 menos 0. No caso do meu x, a gente tem 0 menos o menos 1, né? Então, a gente sempre pega aqui, ó, o segundo ponto menos o primeiro ponto, no caso, né? Menos o primeiro. Então, aqui, quando a gente pega na parte do y, é 3 menos 0. E na parte de baixo, 0 menos o menos 1. Ah, professor, e se eu fizesse invertido? O segundo menos o primeiro? Dá no mesmo, tá? Então, se eu pegar menos 1, vamos pegar no y, né? 0 menos o menos 3. Então, menos e menos mais fica 3 positivo, certo? Menos 1, menos 0. Não dá menos 1? Então, a gente no final não vai ficar aqui a mesma condição? Então, a gente vai ter o mesmo valor, tá? Então, a gente pode fazer dessas condições também, beleza? Então, aqui a gente conseguiu determinar o nosso coeficiente angular, certo? Ah, mas e aí? Quem é o meu coeficiente linear, tá? O conceito do coeficiente linear, ele é muito interessante, porque o coeficiente linear, ele é basicamente o ponto que a minha reta cruza no eixo y.
Então, basta a gente olhar no gráfico. Se a gente não tiver o gráfico, a gente precisa desenhar ele para poder identificar esse ponto, tá? A gente teria que, ou pela fórmula pronta, tentar também montar, tá? Mas a gente precisaria dela pronta. Então, sempre o valor que a reta corta no y, né? Então, no eixo y, quando a reta cortou o y, é o ponto do nosso coeficiente linear. Então, aqui ele passa no ponto 3. Então, nós temos que o coeficiente linear é 3 e o angular também foi 3. Então, dessa forma, nós temos que a nossa equação reduzida, né? Ela é 3x mais 3. Aqui a gente tem um outro caso, né? Nós temos um ponto e o ângulo, né? E ele pede para a gente determinar a equação reduzida a partir dessa informação, tá? Do ponto e do ângulo, né? Então, com o ângulo, a tangente do ângulo, a gente pode fazer o quê? Já achar o coeficiente angular, certo? Então, quando a gente faz tangente de 45, é o 1. Então, a gente já sabe que é esse valor aqui, beleza? O ponto que nos foi dado, ele é o kx3 e menos 1, né? Que é esse pontinho que ele marcou aqui. Então, se eu tenho esse ângulo de 45, a gente pode calcular, né? E encontrar os dados da nossa situação. Então, assim, quando o meu y, quando minha reta tocar no meu y, o meu x ele vale 0. Então, a gente sabe que nesse ponto aqui, o nosso x vale 0, e eu preciso encontrar quem que é o valor do y para essa condição, tá? Então, a gente já sabe que o coeficiente angular é 1. Agora, tomando os pontos genéricos, a gente pode escrever o seguinte. 1 é igual a y menos 3 e x menos menos 1. A gente fez uma diferença dos valores aqui, né? Aqui a gente tem o quê? O caso do nosso coeficiente. A gente pode pegar a própria fórmula do coeficiente angular, que o coeficiente angular não é a tangente do valor, então a tangente do valor a gente tem aqui. Não é a variação de y menos o ponto? O ponto que eu quero determinar, né? No caso aqui a gente nem precisou determinar, mas a gente pode usar essa fórmula de base. Então a gente fez isso daqui, manipulou ela. Aqui vai ficar, ó, menos e menos fica mais. A gente pode multiplicar cruzado, ó, multiplicando cruzado, resulta nisso daqui. Isolando o y, a gente consegue determinar que essa é a formulação dela. Podemos confirmar aqui, ó, que o coeficiente angular do x é o 1 e 4 vai ser o linear. Então, o linear, a gente acha pelo gráfico, batendo o olho, ou se nós já tivermos o ângulo da condição dada, a gente pode calcular e substituir na própria fórmula do coeficiente angular e determinar ali a equação propriamente dita, tá? Porque como é a variação dos pontos, a gente pode pegar um ponto genérico, que é o x e o y, que a gente mantém na própria fórmula, e usa o ponto que foi dado. Aqui a gente tem um outro caso, né? Para escrever a equação reduzida, certo? Passando por 2 pontos. E aí ele pede para a gente determinar a equação reduzida, certo? Então, a gente vai fazer o mesmo princípio, né? A gente tem essa formulação aqui, do mx mais n, e aí a gente vai aplicar os pontos. Então, se eu tenho os 2 pontos, eu aplico na formulação, aí a gente caiu numa condição de um sistema, tá? Para a gente determinar. Então, eu tenho os 2 pontos, aqui a gente não tem o coeficiente linear e o angular, mas a gente pode fazer por outro princípio também, de aplicar os 2 pontos dentro da equação genérica, de modo que a gente caia num sisteminha de equação. Percebam que aqui a gente tem unitário n. Então, pelo sisteminha de equação, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode multiplicar por menos 1 uma das equações, para que depois, quando for somar essas duas, a gente consiga anular. Ó. Então, menos e mais, né? Então, eu estou devendo 1, mas tenho para pagar, zerou. E aí a gente consegue, pelo método da adição, resolver esse sisteminha. Então, aqui, quando a gente somar isso daqui, vai gerar 8m, e somando isso daqui, gera menos 6. Então, o 8 está multiplicando, a gente passa dividindo, tá? E aí a gente vai ter menos 3 sobre 4, tá? Então, aqui é meu coeficiente angular. Se eu pegar esse daqui e voltar em qualquer uma das equações anteriores, a gente consegue encontrar o nosso coeficiente linear, tá? Então, aqui a gente resulta nessa condição aqui de coeficiente, de equação reduzida da nossa reta.